Olá, gente, boa noite. Segundou de Rondônia Rural Show, dia escaldante, movimentação muito intensa e negócios nas alturas, Elisângela Bandeira. Boa noite, boa Wilson noite. Neves, boa noite, audiência. Que maravilha, né, gente? A nossa cidade está aí, ó, fervendo, cheio de gente. Hotéis lotados. Tudo lotado, negócio acontecendo, a cidade borbulhando, e é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. E isso é tudo de bom. E hoje nós estamos aqui com um convidado que é sucesso na Rondônia Rural Show. É sucesso na Rondônia Rural Show, é sucesso por trás de uma marca famosíssima. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir quem é. Mas antes, é extremamente importante você dar likes, compartilhar esses links. Isso mesmo. Sempre eu vou pedir para você, pega esse link, compartilhe com quem você lembrar. Seja familiar, seja amigo, grupos de WhatsApp aí de vizinhos, de bairro, de amigo, grupo de fofoca, manda para todo mundo. Porque é importantíssimo que você compartilhe aqui toda essa vivência, experiências que nós passamos aqui no Verbalize, mas acima de tudo, o conhecimento, a informação de valor que vai agregar para a sua vida. E hoje nós vamos falar de uma marca que surgiu em 1903. E olha, gente, uma das marcas mais conceituadas e que aqui em Rondônia faz sucesso, muito bem representada através da Ford Canaã. E para falar da Ford Canaã e dos veículos que conquistaram o mundo e também o Brasil, nós recebemos quem? João Guedes, nosso querido amigo João Guedes, que está aí. Gerente de vendas da Ford Canaã. Seja bem-vindo. Já sofrendo os efeitos da Rondônia Rural Show, quase sem voz. Eu acho que você estava cantando na Rondônia Rural Show, rapaz. Não ia estar. Você sabe que na igreja nem palma eu bato, senão tudo. Não bagunça tudo. O pessoal fala, por que você não bate palma? Não adianta, vai bagunçar tudo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Dá um friozinho na barriga, né? É. Natural. Isso é gostoso, né? E a gente já tá no clima de feira também, né, João? E a Ford marca presença lá dentro mais uma vez, né? Eu converso, às vezes, com algumas pessoas. Eu costumo dizer que, de uma certa forma, a evolução e a ascensão da Ford Canaã, aqui no estado de Rondônia, ela se mistura com a Rondônia Rural Show. Nós proporcionalmente crescemos juntos. A Ford Ranger tinha uma notoriedade lá em 2015, quando eu participei quando foi a primeira vez que eu atuei na feira, de forma bem tímida lá no Hermínio Vectorelli, e toda a evolução e toda a transformação que a feira vem vivendo até aqui, eu faço parte disso, eu participo disso, e a Ford Canaã evolui junto. E a cada edição também vocês trazem muitas novidades para dentro da feira, né? O que é gostoso, aquela pista de vocês lá é um sucesso. Esse formato de negócio é algo que a própria Ford do Brasil adotou num conceito para si. Para você ter uma ideia, a título de dados, tem centenas de feiras que acontecem Brasil afora, inclusive as festas de rodeio. O pessoal tem chamado de feira de negócio, tal, para mudar o nome das exposições agropecuárias, para ver se atrai mais gente, por conta do sucesso que esse formato de feira de agronegócio tem sido. Dentre N feiras que acontecem no Brasil inteiro, a Ford só participa de 12. Ela só atua em 12 feiras, que eles entendem que são feiras de negócios mesmo, que tem o viés virado para esse foco. E a Rondônia Rural Show é uma delas. E a gente percebeu, como você falou no início aí, que a Ranger, ela foi despontando à medida que foi participando da feira, né? A gente viu que a Ranger, ele é um carro principalmente para o homem do campo, porque ela tem essa potência, essa estrutura que está tanto no asfalto quanto na rua, a estrada de terra, né? A Ford, se a gente for... Eu ia até fazer uma brincadeira, viu? Só a hora que você Pode falou falar. Assim, a hora que você falou assim, tá no Brasil desde 1910, eu falei, quer ver que ele vai falar do Corinthians? se eu não soubesse que a Ford também era dessa idade... Você é corintiano? Graças a Deus. A nossa entrevista está encerrando por aqui. Cadeira. Você é flamenguista, né? Eu sou corintiano, mas vendo para flamenguista. O importante é vender, né? Sim. Fazer um bom negócio. Bom vendedor de carro, entende, né? E voltando ao centro da fala, a Ford sempre teve muita tradição em picape. Nos Estados Unidos, onde é a casa da Ford, onde
a Ford nasceu, a Ford é de lá, os principais veículos dos norte-americanos são picapes, entendeu? E teve um período que a Ford meio que se perdeu na América do Sul, na década de 90 aí, entendeu? E daí começou a se reinventar. Mas se você for procurar a robustez das picapes Ford, sempre entregaram isso que a Elisângela falou. Carro robusto, carro para trabalho, carro confiável, entendeu? Mas eu tô nesse segmento de automóvel tem alguns anos já, desde 2001, atuando só nisso. E um pouco antes disso, a minha família sempre trabalhou com isso. E eu estava com eles ali, eu era bancário, mas já estava com eles ali. E ao longo desses anos, eu percebi que os produtos são muito similares. Em determinados períodos, alguns se despontam em relação aos outros, mas é o que a concorrência promove. Quando um produto desponta, ele estimula o mercado e a indústria a alcançar aquele produto, e isso aí é cíclico, entendeu? E no fundo, quem faz a diferença em relação ao produto que está oferecendo é a concessionária. A concessionária faz muita diferença. Às vezes você pode ter um produto excelente, se ele for mal representado na sua região, ele não tem a aceitação que ele merece. Do jeito que, às vezes, você tem produtos que não são tão bem conceituados assim, não são produtos tão bons assim, mas são bem representados, são bem trabalhados, e eles acabam tendo uma boa penetração no mercado. E eu entendo que, por um determinado período, a Ford no Brasil, nesse período que foi lá na década de 90, ela deixou a desejar nesse sentido. A rede de concessionárias ficou para trás no sentido de evoluir, os próprios veículos, eles meio que demoraram para acordar, entendeu? Quais veículos que eram nessa época aí? Foi aquela transição de supercarros que tinha Del Rey, eu lembro do Corcelzinho. Pampa, que era... Cara, às vezes a gente vê Pampa rodando na rua de 30 hoje, anos, né, o carro cara? tá inteiro. Sim. Será que um carro de hoje, daqui 30 anos, vai estar rodando Né? igual a gente vê essas Pampas? F1000, entendeu? Daí teve aquele período que veio aquele primeiro casinho, o Fiestinha, e daí o Fiestinha Rocan, daí foi onde até que a própria Ford resolveu falar, não, peraí, vamos globalizar o negócio, o que a gente tem de bom, que faz a diferença aqui nos Estados Unidos e funciona bem para cá, vamos entregar isso para o mundo inteiro? E nas plantas que tem de produção do carro hoje, na China, na Argentina, na Austrália, na Tailândia, os carros são produzidos todos com o mesmo padrão e chegam onde chega. Produtos ímpares. Além dessa tecnologia toda incorporada, tem a questão do conforto também, né? E é impossível não entrar num carro e se apaixonar. Você que já está no ramo há muito tempo, vocês vendem muito mais que uma experiência a pessoa quando ela está lá querendo comprar um carro, né? A Ford do Brasil tem preconizado, a Ford do Brasil não, a Ford Company tem preconizado isso, sabia, Wilson? Se alguém tiver curiosidade de entrar no site da Ford, nós vamos conseguir perceber que eles têm tratado de forma muito especial a experiência do cliente. De que forma que esse cliente convive com a marca, de forma que esse cliente se sente dentro da concessionária. Daí é exatamente isso. E essa experiência ela não fica limitada ao produto. Ela também está ligada ao atendimento que recebe, ao atendimento no pós-venda, à satisfação como um todo. Hoje tem um monte de meta, né? Tem meta de vender isso, vender aquilo, vender aquilo. E a maior meta que ranqueia uma concessionária hoje é o quanto ela entrega de experiência do cliente. Isso pontua muito. É porque é o que vai fidelizar, insatisfação do cliente, tipo assim, sabe aquelas pesquisas de pós-venda lá, que chega a pesquisinha para dar a notinha? Daí a nota da Ford é de 1 a 5, né? Daí o cliente dá lá um monte de nota 5, se ele der um 4, ele lasca com a minha projeção de pesquisa tudinho, no meio de 10 perguntas, se ele colocar um 4, ele lasca com tudo, e para eu recuperar esse 4, eu tenho que ter umas 10 novas pesquisas, tudo 5, para recuperar um 4 que eu tomei ali. Então, assim, a preocupação da companhia é ter cliente satisfeito. E daí isso vai em tudo, vai
no produto impecável, cheio de tecnologia, com muita segurança. Semana passada vocês devem ter visto que viralizou uma Raptor voando lá no Nordeste. Lá o cara comprou a caminhonete, no primeiro dia ele tentou voar com ela. O pessoal gosta de ver a parte ruim, né? Caiu no chão, disparou airbag, estourou pneu. Só do fato dela ter voado, tanto que ela voou para mim numa duna ali, eu já achei um espetáculo. Que carro que você coloca para acelerar a duna assim e decola daquele jeito, entendeu? Foi um super voo, né? Eu acho que se tivesse uma pista um pouquinho mais inclinada para ela aterrissar melhor, tinha dado certo. Você acha que nesses 100 anos aí praticamente de Ford, o que encanta os consumidores é justamente esse cuidado em possibilitar essa experiência ao consumidor, não só da tecnologia, do conforto, mas justamente esse contexto todo, inclusive do pós-venda, dessa venda técnica? Elisângela, isso é cíclico. O que eu digo como assim cíclico? Todas as marcas em diversos segmentos, elas procuram estar tentando entender o que o mercado tem exigido naquela categoria ali. No leite, no sabão, em tudo, entendeu? Então, o que o meu consumidor está pedindo hoje? E eu entendo que no momento, ao longo dos 100 anos, teve o período de robustez, teve aquele período de versatilidade que tinha aquele supercarro Mustang, o Maverick lá atrás. Entendeu? Daí teve o período de expansão do Brasil dessa década de 80, onde as picapes faziam diferença. De repente ali, ninguém estava muito preocupado com essa satisfação no sentido de experiência. Estava mais preocupado em fazer um carro bom, uma rural daquela que aguentava, e tá aqui, o carro que você vai pôr tua família dentro e encarar essa estrada é esse. Eu digo que para esse ciclo, para essa geração, para esse momento, o que o cliente, eu falo como cliente, tem pedido é viver uma boa experiência em relação à compra que ele vai fazer. Eu me vejo, às vezes, pagando um pouco mais, ou por optar por uma coisa que me promova uma experiência melhor, entendeu? Ou deixando de comprar porque aquele determinado produto ali não vai me oferecer a experiência que eu gostaria de ter. Entendeu? E quem viveu uma experiência com a marca não troca, né? Porque sabe os valores agregados, né, em termos de, se der um problema, tem uma assistência, tem uma estrutura bem próximo. Então acaba sendo algo geracional, né? O pai teve um carro Ford, né, e ele acaba passando a ideia ao filho, o conforto, né, os benefícios que eu tive, então compensa fazer esse investimento. Exatamente isso, Wilson. A gente acha que isso aí é propaganda, tem umas propagandas humanizadas que a Ford faz, que pega essas entrevistas, sabe? Esses relatos de pai para filho ali. Tem um que faz até com o filho do Leandro Leonardo. E daí, quando você vai ver, isso existe mesmo. Chega cliente lá que faz questão de continuar com a marca, de estar na marca, e você vai entender, não, eu tô porque eu aprendi a dirigir numa F1000, depois nós tivemos a F250 e para mim não tem carro melhor, para mim não tem carro que entrega mais. É geracional, sim. Essa experiência promove isso, sim. As gerações estão cada vez mais tecnológicas, né? E isso é uma aposta em qualquer segmento hoje em dia. Se não tiver nessa vibe de tecnologia, tá fadado ao fracasso. A gente vê que as grandes marcas elas estão envolvendo muito com o híbrido ou o elétrico, né? Por que você acha que está? É justamente essa visão de tecnologia? Eu dou graças a Deus por ser uma geração tecnológica, porque o que tem de bem aproveitável nesse mercado automobilístico hoje, a Ford está conseguindo entregar em todos os produtos. Eles não têm deixado nada mais ou menos, eles têm entregado tudo com muita tecnologia. Coisas que a gente via só em carros de luxo, de um público mais exclusivo, tem tido de forma assim, geral nos carros da Ford, entendeu? Sobre esse nível de tecnologia aí do híbrido e do elétrico,
Num determinado momento, a própria Ford falou até alguns anos atrás sobre a tendência de eletrizar tudo. Só que a gente só via a parte bonita da coisa lá naquela época. Não via o que tinha, às vezes, de efeito colateral em relação à bateria, a produção da bateria. O grande X da questão do carro elétrico era ele não poluir, mas daí estudos provaram que para produzir as baterias de um carro e depois o descarte dessa bateria poluía muito mais do que o carro a combustão gastaria ao longo do tempo. E isso esfriou. Mundialmente esfriou, inclusive em países super, super desenvolvidos, China, Japão, não é bem assim. E eles viram que não tem espaço para exclusividade disso, para chegar só nesse ponto, entendeu? A logística para você ter uma frota circulante só elétrica ou híbrida, por conta desses fatores todos aí, fica meio na contramão. E daí, assim, vamos falar da gente aqui, de forma mais regional. A gente ainda tem um consumidor um pouco mais conservador, que opta por uma coisa que ele já tem vivência com aquilo, que é o carro a combustão mesmo, que ele sabe como funciona, ele sabe que por mais tecnologia que tem, ele sabe que é aquilo ali. E daí você traz um híbrido ou um elétrico muito mais caro. Esse carro está mais caro justamente por conta do custo de produção. Se qualquer um fizer conta de calculadora, eu ando X quilômetros por mês, se eu ficar 2 anos com o carro, eu vou ter X de economia do carro híbrido ou elétrico versus o carro a combustão. Isso aí vai me promover quanto de economia ao longo desses 2 anos. Não paga a diferença que você paga mais pelo híbrido. Entendeu? Então, é algo que vai existir. Tem bastante marcas. Eu tive um treinamento de marketing há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás em São Paulo. Não chega tanto aqui, mas no último ano entrou 28 marcas chinesas no Brasil. Caramba. De carro. Nossa. 28, entendeu? Aqui do lado, a gente tem hoje, atuando no Brasil, 52 marcas, mais ou menos. Na Argentina, no Chile, tem 85 marcas de veículos do mundo inteiro. No mercado do tamanho do Chile. Todo esse universo que você está falando. E o que diferencia, então, a Ford hoje das outras montadoras que estão no mercado também lançando novidades a todo momento nesse mercado tão competitivo, João? O quanto de tecnologia aliada à robustez tem embarcada nos carros. Isso é a grande diferença. Vou falar de forma pontual. Você pega tudo que tem numa Ranger, sensores de frenagem autônoma para não atropelar se você estiver dando ré, se estiver indo para frente, frenagem autônoma se você perder o controle e não bate no carro da frente, permanece em faixa, se você ligar o piloto automático, ele freia atrás do carro da frente e acelera se o carro acelerar. Tudo isso era coisa que você só via, você só conseguia achar em carros de super luxo, entendeu? Você não via nos carros que estavam acessíveis a todo mundo. E hoje a Ford embarca isso nos seus carros sem deixar perder a robustez. Uma Ranger hoje trabalha de forma extremamente robusta e o carro não quebra. Mesma coisa a F-150, mesma coisa a Maverick. Isso eu acho que é um quesito que tem deixado a Ford alguns degraus acima dos outros veículos. Vão chegar, natural que vão chegar. Do jeito que a gente, de repente, estava num degrau abaixo, a gente teve que caminhar, passou, mas o concorrente não vai esperar. Ele vai buscar embarcar nos carros deles também o que a gente tem nos nossos, para competir com a gente, é aquele ciclo que nós falamos. Então, isso eu acho que tem sido diferencial em relação ao nosso produto. Mesmo preço, quando você vai fazer comparativo de valor de negócio, é o mesmo preço do concorrente, e daí um concorrente tem uma coisa, mas não tem outra. Outro tem durabilidade, mas não tem conforto e segurança. Outro tem bastante conforto e segurança, mas é uma tecnologia falha que dá bastante defeito. A Ford conseguiu colocar tudo no produto e de forma funcional, entendeu? Que não quebra, que não dá dor de cabeça e
num produto que você pode pôr para trabalhar e não vai te falando de deixar não. experiência, Elis, na Ford Canaã, para você que está nos acompanhando agora aqui no Verbalize, você pode viver sim essa Com experiência. toda certeza. E a Rondônia Rural Show tá aí, ó, para você fazer aquele test drive e conhecer essa maravilha que é a Ranger, saber como é que é essa potência, essa robustez toda. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Se você está em busca de um carrão, meu amigo, é na Ford Canaã que você tem que ir, porque é uma entrega técnica, é uma venda realmente personalizada, uma venda que vai entender a sua necessidade de te oferecer aquele carro que combina com você. E se você quer viver aquela experiência eletrizante, vai na Rondônia Rural Show. Tem uma pista lá que eu tenho certeza que você vai se encantar. Não só pelas marcas, mas pela experiência. Agora, se você quer um carro realmente para todos os momentos, confira. Onde se aprende um idioma que nenhum outro país fala. A reescrever o destino. Onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. Essa é a nossa força, raça Ford, que vem com novidades também, né, João? Sim, esse ano, pelo primeiro ano, a F-150 também está sendo testada na pista. Amanhã tem uma surpresa muito esperada. Está lá no stand já, mas está coberta pelo pano azul. Amanhã a gente vai tirar o pano. É uma versão de um carro que está sendo bastante esperado. É o lançamento nacional do carro. E a gente está tendo o privilégio de lançar na feira. Rapaz. Que show. E... Já fiquei curiosa. Olha lá, amanhã 10 horas a gente tira o pano azul. Já fiquei curiosa. E a gente, às vezes os concorrentes pegam e a gente tem uma boa relação, a gente se fala, a gente tem uma vivência de concorrência saudável, entendeu? E daí vira briga às vezes, por que só vocês têm pista e tal? Eu ainda brinco e falo, pode ir lá com o teu carro andar na minha pista, não tem problema. Se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, entendeu? Eu dou umas cutucadas ainda. Mas assim, isso é um formato que a Ford aderiu, de fato é funcional. Daí você presencia um monte de experiência muito bacana. Por exemplo, um cliente desse, que já teve 2, 3 gerações de Ranger diferentes, daí chega lá, não, vamos ali, vamos, não, isso aí eu faço lá na fazenda, não, isso aí eu conheço, não, vamos, até que resolve andar no carro. Daí chega, tá com o olho regalado assim, rapaz, o meu carro faz isso mesmo. Eu pensei que ia tombar, eu pensei que ia cair, eu não sabia que ela descia o morro sem eu precisar de pisar em nenhum pedal, devagarinho, segurando sozinha no freio. E daí, eu acho que isso tem feito a diferença ao longo dos anos. Lá em a primeira feira em 2015, foi assim, ó, eu voltei para Rondônia para atuar no grupo em janeiro de 2015. Daí, no meio do ano, em maio ia ter, vai ter, o Fred chegou, vai ter um negócio de uma Rondônia Rural Show aí, já teve uma ou duas, você quer participar? E eu tava com sangue novo, né, voltando para a marca, tava até briga de galo eu tava no meio com os caras, né? Daí eu peguei, falei, vamos, né? Naquela ocasião, a gente tinha, a Associação Comercial nos convidou para criar o NAGE. Nós fundamos o NAGE, Núcleo Automotivo de Paraná, e eu tava presidindo o NAGE naquela ocasião. E daí, para não ficar aquele negócio cada um para lá e cada um para cá, nós pegamos 3 tendas de 10x10, colocamos na frente daquele palco lá do Hermínio Victorelli, estávamos em 8 concessionárias, delimitamos o espaço, sorteamos e ficamos todo mundo no mesmo espaço. Daí eu acho que vendeu 7 ou 8 Rangers lá naquele evento. Falei, vendeu um monte, né? Tá bom. Daí eu peguei para o próximo ano, tentei um espaço um pouco melhor. Eu lá em Cuiabá eu já tinha visto no lançamento da Ranger 1213 um formato diferente com essa pista, entendeu? E
saí deles, saí do núcleo, deixei eles lá ainda. Falei, gente, eu vou sair porque eu estou tentando uma participação da montadora junto da gente e eu preciso de um espaço um pouquinho maior. Vou para o outro lado da rua. Por que nós nos unimos? Para ratear a despesa. Ficava mais barato para todo mundo participar. Eu vou arcar com a minha despesa sozinha. O dinheiro que a gente tem em caixa, vocês podem ratear. E fui para um carreira solo. E briguei com um monte de gente para conseguir que eles mandassem 2 pilotos de lá para cá. A gente bancou a vinda desses 2 pilotos e eles montaram uma pista lá no fundo. O Sérgio Preto, na época, não quis deixar eu montar a pista. Eu falei, não, eu vou fazer os buracos e os morros, depois eu tampo tudo. Foi lutado para fazer aquela pista. Fizemos a pista. Daí vendemos 17 por causa da pista. Daí, no outro ano, foi lá de novo. 2017 foi lá de novo. Daí a Ford já mandou um gerente de piloto mais 5 pilotos. Tá. E daí, essa equipe que vem deles, 3 ficam no stand ajudando a atender e demonstrar os veículos, e os outros 3 ficam na pista, fazendo os testes com o cliente. Daí já foi para 60 e poucas vendas. Caramba. Na feira, entendeu? Daí, beleza, a Rondônia Rural Show vai acabar. Eu falei, nossa, agora que tava ficando bom. Daí foi eu, Padovani, o Roger, na época trabalhava na GM, o Maritaca e o Zé Paulo, na época era um senhor carequinha que era gerente coordenador da Rondônia Rural Show, e um menino que era, eu lembro até hoje que era arquiteto na época, Felipe. Onde está o stand da LS, tem uma árvore. Tinha um container debaixo daquela árvore, quente no mundo. Chegamos lá pelo mato, não chegava de carro. Chegamos andando pelo fundo da Santa Rita ali. Daí esse Felipe me abre o mapa assim e fala, ó, tá aqui, ó. A área do Rondônia Rural Show é aqui. Agora eu falei, cara, aqui só tem mato. Como que vocês vão trazer energia para cá? O que nós vamos fazer aqui? Tá todo mundo doido. Não, é aqui porque a prefeitura cedeu esse espaço para a gente, de forma definitiva, fazer aqui. E daí, João, onde que você quer que as concessionárias fiquem? Eu falei, lá na rua. Eu quero continuar lá, não quero vir para cá, não. Eu meio que apontei o dedo. Falei, ó, pode ser ali, então. Falei, onde que vai ficar o gado? O gado vai ficar um pavilhão ali. Aqui vai ficar as máquinas. Então eu falei, então pode ser ali, então. Ele rabiscou lá, nós fomos lá, ficamos umas estaquinhas. E daí a Ford veio com a estrutura inteira dela. Veio para montar stand, para montar pista e fazer tudo que tinha que fazer. E daí virou aquele número, aquele volume grande, ideia, né, entendeu? Cara? Isso é massa. De fato virou uma atração, que a feira né? cresceu ali. E virou uma atração essa pista. Porque outras marcas não têm a pista, né? Isso é uma coisa que, por conta de um formato que a montadora oferece, só a gente consegue trazer. Por curiosidade, quantos foram vendidos em volume de veículos nas edições lá na Rondônia? Nessa primeira lá, daí vem crescendo, Wilson. Daí teve 2018 lá, vendeu 100 e alguma coisinha. Caramba, daí em 2019 vendeu 134. De 7 que começou? 134 em 2019. Eu falo isso para as pessoas, eles não acreditam, sabia? Eu falo, cara, vai lá na loja, eu tenho relação, tem nome, CPF, telefone de todo mundo que comprou, você pode ligar. Eu tenho relatório disso, entendeu? Eu vou passar alguns números para vocês verem quão é interessante. Daí, 2020 não teve pandemia, 2021 não teve pandemia, 2022 voltou. Aquela euforia. Agora tem uma demanda reprimida enorme e a gente vai rachar de vender. Acabou gasolina na semana da feira, lembra? Ninguém veio. Nós batemos a meta assim na marra. A meta era 130 também, nós vendemos isso. Mas a meta tem sido sempre essa e a gente, graças a Deus, tem conseguido alcançar essa meta. É um volume bom para a nossa região, mas assim, pega aqui tem São José do Rio Preto, uma das maiores do Brasil. Vendeu 890 há 30 dias atrás. Pega a Copavel, Cascavel, vendeu 430. E assim, são números bem fortes. Sinop vendeu muito, Lucas vendeu muito, que tem Lucas também. Eu acho que está tendo agora, simultaneamente em Brasília e em Tocantins. Virou uma tradição. A Ford, de fato, entrega uma condição diferente do que tem todo dia. Só fica na feira, depois não volta.
entendeu? O que eles fazem é dar ali 2, 3 dias de prorrogação para a gente finalizar os negócios que começaram e acabou. E o cliente já entendeu que é assim e é o momento. E para quem assim. quer comprar um Ford na feira, as taxas são bem diferenciadas? Como é que Exatamente nesse ponto que a Ford veio esse ano. A gente vende sequentes altas na taxa Selic. Isso impacta na taxa que a gente paga aqui. A Ford resolveu bancar a taxa e entregou taxa zero para todas as Rangers. Em Eita. taxa zero, com 60% de entrada em 24 vezes. Tem como Zero, sair zero, até lá? zero. Tem, sai já motorizado da a feira? montadora resolveu bancar. Sai Então, montada na Poderosa. Não dá para ficar fazendo esse tipo de gracinha o ano inteiro. Não tem como, custa né? caro isso, entendeu? Com certeza. O Banco Central tem o custo do dinheiro. Ele não vai sair sem juro para quem está cedendo o empréstimo. Alguém tem que bancar esse juro. E a Ford resolve bancar para ter essa atração diferenciada para a feira. Rapaz. Isso é bom demais. E quem ganha é quem vai fazer negócio na feira. Tem Sim. que aproveitar o momento. Tem que aproveitar. Uma coisa que eu gostaria de saber. Na hora de escolher um carro, o consumidor às vezes comete alguns erros justamente por não ter conhecimento, né? Qual que seria a dica? O que ele precisa realmente observar na hora de escolher um veículo? Eu costumo orientar minha equipe em serem consultores de venda. Há uma diferença do consultor de venda para o vendedor. O vendedor, ele quer enfiar a mão no bolso do cliente e entregar o carro, entendeu? E eu acho que o que fideliza um cliente, o que faz o cliente sentir segurança no negócio que ele está fazendo é o nível de transparência que aquele que está atendendo ele faz. Já existe um estigma de que vendedor de carro é tudo mala, é tudo picareta, quer dar o nó, quer passar a perna, e isso é do segmento já quase, entendeu? E eu tenho uma formação, né, nesse segmento de ser consultor. Ensino, inclusive, a minha equipe a falar não. Não é o melhor momento. Chega um cliente, de repente, amanhã lá, comprei um determinado veículo da outra marca aí, 2024, tá com 12 mil quilômetros, e eu me arrependi, eu quero a Ranger. Eu ia comprar a Ranger, mas daí porque estava 20 mil mais cara, eu optei por essa daqui e me arrependi. Agora eu vou ter que comprar a Ranger. Wilson, não é a hora de você comprar esse carro. Não é a hora de você fazer esse negócio. O que você já sofreu de desvalorização usando o seu carro 90 dias, isso aí vai reverberar ainda por mais um ano e meio. A mesma avaliação que eu vou te oferecer hoje é daqui a esse tempo. Então, usa essa desvalorização que você sofreu, senão você vai perder muito. Depois a gente busca fazer um negócio mais orientado para você. De repente, um vendedor por vender, não vem cá, exatamente o carro que você comprou está ultrapassado, ou não é isso, não é aquilo, o meu é muito mais que isso, e não dá esse nível de orientação. Então, eu acho que o erro que o consumidor, no qual ele incorre na hora dele decidir, é ele não receber, ele não buscar esse atendimento personalizado que, de fato, oriente ele ao que ele quer comprar. Então, vamos lá. Chega você, tem o sonho de ter uma Ranger. Não, mas daí eu quero uma só se for 4x4. Eu tenho uma versão lá, Black, que tem apelo mais urbano, entendeu? Com tração 4x2. Daí eu vou... A 4x4 é o mesmo carro, com menos acessórios, 35 mil mais caro. Daí eu vou entender para que você vai usar a Ranger. Qual que é? Não, é para ir ali, para ir aqui, para ir... Eu não tenho sítio, eu não pego fora de estrada, tal. E eu te direcionar para o carro que vai te atender melhor. Mesmo eu tendo, de repente, uma meta para o carro que eu preciso vender, ou eu ganhando uma comissão melhor no carro que eu preciso vender, uma rentabilidade maior, mas não, eu te direcionar para o que vai te atender de fato. Eu não simplesmente, como vendedor, como consultor, acatar o que você chegou querendo fazer e fazer. Porque às vezes acontece equívoco por parte
por parte do consumidor, sim. Ele chega querendo uma coisa que não é ideal para ele. E daí você sabe na onde que essa bolha aí acaba estourando? Lá em mim, depois. Porque o cara volta e fala, ó, não é esse aqui que tá me atendendo direito, tem como a gente trocar? Daí eu tenho que falar que ela fala, ó, agora você vai perder porque você fez um negócio mal feito. Não, mas quem me orientou a fazer foi você. Se eu dou uma boa orientação para ele, um bom direcionamento para um negócio melhor para ele, ele vai sair satisfeito. A experiência vai ser boa. A experiência do atendimento, O foco é sempre a experiência, então, vai ser né? boa. Então, assim, se eu posso dar uma dica para todo mundo, amanhã vai o pessoal correr lá para andar na pista, para ver os carros que tem para vender lá, e vai com alguma coisa fixa em mente já. Uns vão com preço, outros vão com taxa, outros vão com modelo, eu acho essa mais bonita. Não, vê todas, explora de fato. É bem arriscado da minha parte falar isso. De repente tem um cara que já estava convicto de que ia lá comprar Ranger, eu estou falando para ele explorar. Eu tenho que ter segurança do produto que eu tenho, do atendimento que eu vou entregar para falar isso. Explora, vê, não chega com essa ideia fixa de que você quer isso e é isso que você vai falar. Não, a mais barata eu vou comprar, ou a melhor taxa eu vou comprar, ou a que entregar primeiro eu vou... Expõe o que você precisa para quem vai te atender, tenta notar qual que é o nível de transparência que essa pessoa vai lidar contigo, sinceridade mesmo, que ela vai lidar contigo, e busca fazer o melhor negócio nesse sentido. Entendeu? Porque, na verdade, todo mundo sai ganhando, né? O erro, respondendo de forma direta a tua pergunta, o erro é chegar de forma mal orientada e tomar decisão. Tem que tomar decisão na feira porque esse momento passa, tá? Não dá para deixar para depois. Mas dá uma explorada. É assim, ó, eu costumo falar para minha equipe de vendas. Às vezes chega algum vendedor outro e fala que perdeu a venda porque o carro do concorrente estava 25 mil mais barato. O meu carro 325 e no do concorrente fizeram 300 mil. Eu consigo provar para o meu vendedor que se eu for comparar o produto que ele comprou 25 mil mais barato, o que tem agregado embarcado no meu vale muito mais que 25. E nesse universo de 300 mil, 25 para mais, 25 para menos, não faz a diferença de quem está decidindo. Não é alguém que está se esforçando muito para chegar nesse carro de 300. O cara que já está comprando um carro de 300 mil, ele já está equilibrado para poder investir um pouquinho mais, entendeu? Com certeza. Ele já consegue expandir um pouco o leque Em resumo, já sabe o que quer, né? Sim, sim. Já sabe, tem bala na agulha, né? É só aproveitar a oportunidade. E aí as pessoas vão andar na Rondônia Rural Show para conhecer. E se você de repente andou e sentiu algumas dores, alguns desconfortos, olha, gente, não fique convivendo com dor, tá? O Dr. Rafael Miranda é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia da coluna, aquela dor ciática na coluna. Pois é, tem o profissional certo. É verdade, gente. Profissional competente, excepcional, que vai tratar você da melhor forma, com experiência, expertise, que só, olha, eu te indico. O homem é bom, gente. Vai no Dr. Rafael Miranda. Ele conhece muito bem, é especialista em cirurgia da coluna. Às vezes você tá aí, ó, com uma hérnia de disco, tirando a paz, não tem qualidade de vida porque vive com dores, trava a coluna, aquele problema todo. E às vezes uma cirurgia que é simples de fazer e você fica livre desse desconforto. E com certeza tem que fazer com quem tem realmente entendimento, tem experiência, como o Dr. Rafael Miranda. Então procure, faça sua análise lá com ele, ele vai analisar e ver o que é melhor para você e você vai resolver o seu problema de dor, seja ela lombar, seja por hérnia de disco ou qualquer outra patologia da coluna, é Dr. Rafael Miranda. Mais que o profissional tem tecnologia de ponta, aquelas que você encontrava nos grandes centros, agora pertinho de você, com um médico conceituado no estado, que é o Dr. Rafael Miranda. Precisou? É o médico que vai cuidar com todo carinho e precisão de você e também de toda a sua família. Estamos aqui com o João Guedes, falando dessa marca conceituada no Brasil e no mundo, falando das projeções para Rondônia Rural Show e tantas coisas boas que vão acontecer por aí também, né, João? Eu ouvi ao longo das semanas que antecederam a feira, João, qual que é a sua expectativa? João, qual que é a sua expectativa?
A gente vive num cenário bem adverso, né? A nossa economia, ela é bem dependente da pecuária. A pecuária ela é a engrenagem motriz da nossa economia, e o que não é engrenagem são subprodutos. Então, ela precisa estar bem, estar em alta, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho aqui. Mas, como em todos os anos acontece de forma natural, sucesso, êxito, e a gente sabe que vem essas coisas diferentes, igual eles nos entregaram para esse ano aí, a expectativa acaba sendo muito boa. A gente fica projetando superar bastante a meta que a fábrica impõe, e os nossos regionais, eles vêm, eles participam, eles se interam da feira como um todo, entendeu? E normalmente no sábado é bem divertido. A gente solta fogos e solta confete e aumenta o som. É bem Comemora os divertido. resultados, né? O fechamento é bom. Mas essa paixão sempre correu no seu DNA, por carro, por venda de veículos? Sempre. Ou lá atrás você queria ser tava outra coisa, um pensando sobre cantor, isso. por exemplo? Dia 19 foi aniversário do meu pai e eu fiz um bate e volta lá em Cuiabá. Perdi minha mãe em setembro do ano passado de forma meio precoce. E daí isso sensibiliza muito a gente, né? E meu pai foi fazer aniversário de 70 anos e chamou eu e meus irmãos, pedindo concessão da gente para que ele comemorasse o aniversário. Porque eu acho que a gente vai chegando num ponto da vida e vai vendo que ela acaba, né? Ele falou, eu nunca promovi isso, nunca busquei isso e não sei, sua mãe estava aí, foi embora e eu não sei até quando eu vou ficar. Falei, não, vamos. Vou estar na véspera da feira, mas vamos. E daí vim. Daí fui ver a união dele com os meus tios, eles são em 7, todos estão envolvidos com um automóvel. Tem engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, mas está tudo dentro de concessionária. Eles têm concessão de algumas marcas lá no Mato Grosso. E daí eu fui buscar isso, né? Sempre trabalhamos com isso, meus tios, meus primos, meus irmãos, começando com garagem, daí depois sendo funcionário de outras concessionárias. E daí, cara, de onde que é isso, né? Onde que isso nos representa, onde que isso nos constrói? Meu avô era isso. Meu avô era comprador de carro. Eu lembro que tinha um gerente do extinto Banco Finasa mesmo, Banco Mercantil de São Paulo, que veio a ser Finasa Financiamentos, que veio a ser o Bradesco Financiamentos, que chamava Zanetti. E eu era molecão, daquela época que passava isso em 97, 98, que eu ia para a garagem do meu tio ajudar ele. Passava ficha na máquina de datilografar, depois por fax. Daí, quando aprovava, eu tinha que ir lá no banco, pegar o contrato, e ir até o cliente, colher a assinatura e levar de volta para ele. Para pagar um financiamento naquela época, demorava 15 dias. Hoje, manda pelo aplicativo, a aprovação veio pelo aplicativo, a assinatura faz por reconhecimento facial, 15 minutos depois o dinheiro está na conta da concessionária. De 15 dias para 15 minutos. E o Zanetti falava, cara, eu financiei carro para o teu avô, que o teu avô vendeu em 82, 81. Daí eu, pensando nisso essa semana, esses dias, desde sempre. Legado, sempre né? fui apaixonado por isso. Não sei se é a melhor coisa que eu faço. Gosto de cozinhar um pouquinho, às vezes às vezes acerto a mão. Eu costumo dizer que eu sou melhor cozinheiro do que gerente de carro. Dá mais certo na cozinha do que vendendo carro, às vezes. Mas tá dando certo vender carro também. Rapaz, pelos resultados, né? Pelos resultados deve ser boa essa comida, né, O carro gente? ajuda. O carro ajuda. E aí a gente vê que é geracional, né? Os seus pais, seus tios já tinham amor e essa paixão foi passando para frente e chegou em você. Exatamente. Você nasceu em São Paulo? Cuiabá. Cuiabano. Com calor você já está Sempre. acostumado, então. Tá Né? acostumado, né? Deixa eu te contar, com aquele calor lá não acostumo. Não, Não, Cuiabá é não quente existe, demais, cara. rapaz. Pelo Não amor de existe. Deus. Eu vim para Rondônia a primeira vez que eu morei aqui, 2004, 5, 6, e voltei. Nunca lembro de ter uma situação de estar num calor dos mais severos de lá, nos meses mais quentes, 42, 41, 42 graus,
de falar, não, eu me sinto confortável. Não tem como. Dói, arde. Não tem como. E dá um cansaço, né? né? Calor, mas não costuma. Esse calor daqui é fichinha. É fichinha. Aqui é de boa. É o calor. Esse calorão da Rondônia Rural Show não me incomoda. Não tem nem... É bom, cara. É a muvuca ali também, Sabia? né? Todo ano eu perco uns 5, 6 quilos. Você não come direito, você fica naquele sol andando pra cima e pra baixo. É bom. Dá uma ajudada. Acaba ficando em forma Fica com a, em forma. com a sauna da Rondônia Rural Show. Você fica na correria lá também, você não emagrece? Com certeza. Eu dou uma secada. Não sei dá se é porque eu tempo, como né? direito Não também. dá tempo de se alimentar direito. Você come, mas você engole e já vai atender, né? E daí outra coisa, o calor e aquele formato que a gente está ali, você soa, mas você não se molha, não transpira. É tão quente e a correria é tão grande que você fica sequinho, mas você sabe que você está suando. É um treino, né? Tá ali, Mas lugar bom pra treinar mesmo é na academia mudando no corpo, tá? Academia mudando no corpo verdade. tem mais de 2.000 equipamentos, minha amiga. É climatizada, é interativo. Não passa calor, tá, Não gente? passa calor. Melhor lugar da cidade, gente. Ambiente muito bom, realmente. Mais de 2.000 equipamentos. Profissionais realmente capacitados para te atender, para te auxiliar, para você não lesionar, fazer o seu treino bonitinho. Escolha o melhor horário, dias da semana para você, mas faça exercício, cuide da sua saúde, que isso é fundamental para uma boa qualidade de vida. Principalmente quem tem mais de 40 já, né, Lili? Claro, né, baby? Meu filho, falou de 40 a mais, já tá, a dona aqui tá na parada. Eu já tô nos 50 já. Você já cinquentou, né, amigo? Já 50, filha. E tem que partir pra cima. É. Qualidade de vida, bem-estar. Os melhores profissionais pra cuidar de você, gente. Pra que não? Envelhecimento saudável, envelhecimento com qualidade de vida, academia modelo do corpo. Tá? Agora, comprar um carro com tecnologia da Ford, cara. E daí vai de carro cheio de tecnologia e malhar, né? Vai de carro com um monte de tecnologia para academia Opa. malhar. Você Isso pratica aí. algum esporte ou não? Academia. Academia? Sim. Jogo bola ainda, me arrisco. É. Corri bastante já, fiz muita corrida. Faz algum tempo que eu não corro com frequência, mas Rapaz, você tá eventualmente louco, quando eu tenho vejo um oportunidade. cabelo branco em você, a barba Cara, tá eu meio não pinto. grisalha, né? Juro que a barba tem um pouquinho branco aqui, eu não pinto o cabelo. Quase O Não povo nada, pega né? no meu pé falando Não, pode você falar a pinta, verdade, não. João. Não tem problema, não. 45 já Ah, ainda. você tá novo então, pai. ainda. Não tô preocupando tanto, eu acho, né? E assim, com tanta pressão de meta, que eu sei que concessionária tem meta e ali a pressão é grande, o estresse deve ser gigante. E não tem cabelo branco, né, gente? A gente Genética se estressa, boa. a gente De se estressa um repente. pouco, já tem que pintar o cabelo, porque, né? Que De bom. fato a rotina como um todo. Mas eu acho que hoje o mercado, eu convivo com isso por conta de fazer gestão de equipe. Eu estou fazendo gestão do departamento comercial de Vilhena, Cacoal, de Paraná e Jaru. Mas como que você dá conta? Como você consegue ser gerente do departamento de vendas lá de Cacoal estando aqui? Daqui indo lá para Vilhena. Criei um formato híbrido. Eu pensei assim, tem um monte de empresa que tem um dono só e o cara cuida de tudo do tempo todo. Não que eu seja dono. Existe esse formato, funciona. A tecnologia oferece recursos para isso, vamos tentar. E está indo. Talvez não esteja na plenitude que poderia estar, mas está indo. Mas, assim, hoje, a defasagem que tem na qualidade de mão de obra é o que mais tem exigido da gente. É o que mais provoca o que você falou, de deixar a gente estressado, de sobrecarregar a gente. Isso aí no mercado é bem desafiador, entendeu? E daí, se você quiser fazer a diferença, se você quiser se destacar, se você quiser apresentar de forma coerente um produto que oferece, você tem que se coçar, tem que dar um jeito, entendeu? E essa questão de qualidade de mão de obra realmente é em todos os segmentos, né, João? Eu acho que é da geração. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu acho que a geração tem sido induzida a isso. Nessa ida para Cuiabá, eu fui com a minha filha, minha namorada, e a gente foi discutindo, falando sobre isso. E eu, bravo, cascudo, eu não tenho rede social, não tenho nada, sou quadrado no mundo, sabe? E daí falando por que isso, por que aquilo,
Às vezes um adolescente hoje não dá conta de pegar o telefone e pedir uma pizza. E daí, cara, todo esse contexto tem formado os profissionais que estão chegando para o mercado de trabalho. Acaba que a gente que tá na estrada, já passou por bastante desafio há bastante tempo, se sobressai. Acaba entendeu? sendo um profissional raiz, Pega né? vocês, Que puxa o boi pelo chifre. Exatamente, e pega faz. vocês, no segmento de vocês. Vocês já fizeram televisão, estão na rádio faz tempo já. Pega um menino hoje, uma menina, que está fazendo publicidade e propaganda na faculdade. É outro naipe, Cara, né? eles têm dificuldade de falar. Eles têm dificuldade Verdade. de se expressar. Entendeu? Como que você viu a sacada que você teve aqui? Eu não sei do que eu falei, você pegou e falou da academia. Você usou o gancho. Se você não tiver desenhado bem grandão assim, ó, para um menino novo hoje, não sai. Ele Não faz tem- conexão, né? Não faz conexão, entendeu? Então, é da geração. E daí acaba exigindo mais a gente. A gente acaba tendo que fazer mais por outros. Quantos comunicadores que vocês conhecem que estão começando agora têm a desenvoltura de vocês? Não tem. De vez em quando eu fico... E sabe o que é Eu triste? fico pensando assim, cara, como eu tenho vontade de voltar a ser vendedor, ser só vendedor. Eu ia vender carro. Ia rachar de vender, Ia né? ser bom. Mas sabe o que é triste ainda nessa geração? É que eles, embora tenham essa dificuldade, eles ainda não têm humildade de entender que precisa aprender, né? Eles acham que já tá por cima da carne seca, já sabe tudo, e a gente vê pessoas falando errado, né? Não tem a preocupação de ter um português correto, de falar a palavra completa, né? Da conjugação do verbo, do gerúndio, o cantando, Sim. fazendo, fazendo. Então, é triste mesmo. Não, eu recebi, o Fred estava falando comigo, semana passada ele recebeu lá na loja uma duplinha lá querendo vender marketing pra gente. Fazer parceria para que nós aparecêssemos em algumas plataformas. E daí nós vai fazer assim, que nós fez assim, que nós vai assim, que nós fez assim, o Fred ficou olhando assim. E o nós vai, nós fez, nós vai, nós fez. Falei, caramba, bicho, como que vai, a que ponto vai chegar? Entendeu? E daí você pega hoje um chat GPT que entrega tudo pronto. Tudo pronto. A pessoa não precisa de pensar. A pessoa não tem que se preocupar em pensar, em raciocinar, em criar. Está tudo criado, está tudo pronto. De repente, daqui um pouco, as instituições de ensino vão começar a ensinar. Euler, que é psicólogo, deve pensar mais que eu nisso. Vai começar a ensinar a como usar o chat GPT. A como usar os atalhos. Não a pensar, vem cá, vou te dar um curso de usar essa ferramenta aqui, porque ela vai te entregar o que você precisa sem você se esforçar demais. Acho que vai ser mais válido. Vai ser mais eficiente, de repente, do que pôr a pessoa para pensar. Na semana passada nós tivemos 2 convidados aqui que são da área do digital, né? E a gente falava justamente sobre isso. O diferencial que vai ter para as próximas gerações aí, com relação à tecnologia, é justamente essa. Usar ela a favor, mas não se acomodar na preguiça e querer tudo mastigado, porque mesmo que o chat GPT entrega para mim, dentro da pesquisa que eu fiz lá, faça para mim um roteiro de um VT de tal loja, assim, assim, assim. Se uma outra loja com o mesmo formato fizer essa pesquisa, vai entregar praticamente a mesma ideia. Então, todo mundo estar fazendo a mesma coisa. Qual vai ser o seu diferencial? O seu diferencial vai saber fazer essa pesquisa nessa ferramenta para você extrair o melhor dela. Então, se essa galerinha que está aí totalmente tecnológica, só em TikTok, fazendo dancinha, não sei o quê, não se atentar para saber utilizar com eficiência essas ferramentas que são excelentes, vai fadar ao fracasso mesmo utilizando. Por quê? Não vai extrair o melhor da ferramenta, né? Uma coisa que eu acho que ajuda muito na evolução, principalmente da fala, é leitura. Mas leitura de qualidade, entendeu? E de tudo, tá? Não só de conteúdo extremamente rico, mas ler papel, entendeu? Hoje você não vê essa geração de adolescentes aí lendo. Eu li bastante. Que nós somos da geração que a gente ficava lendo... Sou aquele leitorzão de ler, de depender de ler, mas eu li bastante. Hoje sou filho de 16 anos,
Lorenzo de 12, que já podiam estar lendo. Tem a Linda de 1 ano e meio, vamos ver se salva, né? Se eu consigo ler alguma coisa. É que nós é daquela geração que ficava lendo nas embalagens, o negócio no creme dental, o negócio do sabonete, no vídeo de shampoo. Sim. E o gosto foi se avançando no processo educacional e ficou. Hoje a geração ela não tem essa preocupação de querer ler, de querer aprender, de querer buscar. É tudo aqui, ó. É porque é muito líquido as coisas. Parece né? que é mais interessante, mais fácil aqui, né? É. A amplitude é maior. E é muita informação também que chega, né? E tudo de forma muito ágil, muito resumida. Então já está nesse vício, né? Bom que seria- traz esse prazer. Bom seria e bom será se talvez nós, que podemos de alguma forma exercer influência ou ser referência para alguém, né, que possam olhar para a gente, que a gente consiga fazer com que eles aproveitem melhor essas oportunidades. Ó, eu tenho acesso a isso aqui, desculpa, eu tenho acesso a isso aqui, mas aproveita assim, aproveita assado, usa de forma mais oportuna a oportunidade que você tem, de forma mais, sem ser redundante, de forma mais Moderada, né? concreta a oportunidade que você está tendo, entendeu? Se a gente puder fazer isso, entendeu? Mas assim, eventualmente me pego promovendo algumas coisas para os meus filhos que eu não tive, promovendo algumas coisas para minha equipe de vendas que eu não tive. Eu não fui um vendedor que tinha gerente pegando na minha mão para me ensinar, e a gente peca nesse sentido, tentando fazer o melhor, tentando entregar o melhor, tentando alcançar o melhor resultado, só que por outro lado a gente acaba que vai atrofiando a desenvoltura de algumas pessoas. E o que acontece é isso. Em vez de ajudar, prejudica, né? Nesse desenvolvimento. Sim, sim. A gente falando de idade aqui, né? Esses dias eu vi um meme, um áudio bem legal de um mineiro falando assim: rapaz, nós que tem mais de 40, a gente não tá velho não, a gente tá antigo. Nós estamos valorizados igual aqueles carros com placa preta. Essa geração que tá vindo atrás da gente aí não dá conta da gente não. Nós estamos valorizados demais, entendeu? E é mais ou menos isso em todos os sentidos, entendeu? Será, né? O que será que espera da geração? Né? Porque nós vamos ficar velho, e daí que mundo que vai ter para cuidar da gente? Né? Eu ia falar, velho, já tô. Que vai estar para cuidar da gente? Ô, João, já estamos em quase 1 hora de bate-papo, então rápido, começamos hoje a Rondônia Rural Show, semana toda de muitos negócios, e o espaço está aberto para você convidar as pessoas para viverem experiência, né? Seja na concessionária, seja lá no Centro Tecnológico Banda desse Hack, e já te agradecendo por essa oportunidade de estar aqui com a gente hoje, participando. Maravilha. Novamente agradeço a oportunidade. Cara, voou. É rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Papo bom, agradável, fluiu, né? Desculpa alguma coisa. Não, que isso, foi ótimo. E de verdade, se tiver mais oportunidade, quero sim vir. Falar do resultado da feira, falar do segundo semestre, falar de outros segmentos também. Às vezes eu sou meio curioso e acabo me intrometendo onde não sou chamado, entendeu? Mas conversar é bom, né, gente? Bom. Por isso que o nome é Verbalize, que a gente gosta de verbalizar. De vez em quando eu tiro frepa até de psicólogo. Eu gosto do lado bom da coisa. As minhas sessões de terapia com o Euler, elas são um bate-papo bem saudável, né? A melhor parte é que ele concorda com todas as minhas ideias. Eu uso ele como referência e daí tudo que eu penso, do jeito que eu penso em relação ao cristianismo, em relação a tudo, ele não é assim mesmo. Eu falei, então tá bom, tô no caminho certo. Obrigado, gente. Obrigadão. Nós que agradecemos. Bom demais, né? Esse bate-papo. Segunda-feira a gente tá de volta. Nós vamos lá, meu filho. Eu acho que eu vou querer fazer um test drive naquela Ranger lá. Vou desafiar vocês dois aqui. Vocês vão lá, levem, ou vão fazer vídeo humano mesmo dos celulares da gente. Vocês dois andando na pista, dirigindo. Vamos editar e deixar um vídeo bem legal para soltar no Merchan aqui. Bora. Soltar a pista funcionando, vídeos do stand.
Vamos ver se dá tempo pra gente produzir. Sim, de repente, antes de terminar a feira, na né? quarta ou na quinta-feira a gente soltar aqui. Desafio lançado. Tamo junto. Bora lá. Desafiados. O marido vai ser o motorista? Vai ser você? Não, Já vai cada desafio. Cada um aqui. dá uma voltinha. Todo mundo dirige. Todo mundo. A gente já foi desafiado a correr, corremos. Apesar de você viajou, né? Ó, mas na primeira eu fui, tá? Não vem me tirar, não. Que eu tive uma situação aí, né? Mas É eu verdade. não pude nessa. Mas na outra eu fui. Eu tô com o joelho machucado, eu queria estar correndo essas corridas. Até em avestruz a gente já andou. Já corremos em cima de avestruz, você acredita? Não caíram, não? Aqui quem Mas- caiu. Meu filho, Ralou tudo. talei no Ralou chão. tudo. Não ralei, não, mas eu fiquei uns 2 dias andando meio torta. Não tem coragem, não. Prefiro subir na range. É mais seguro. É Com mais certeza. confortável, É né? mais confortável e segura. E deve dar uma adrenalina boa, né? Gente, espero vocês lá, Obrigado. tá? Obrigado pelo espaço. Gente, o Verbalista fica por aqui. Segunda-feira estamos de volta com muito mais informações e trazemos aí para vocês um feedback de como foi a nossa Rondônia Rural Show, né? Com certeza. E contando sempre com a sua audiência e seu carinho também. Beijo, até segunda. Beijo, tchau, tchau.